um bom dia a todas e a todos. Este é mais um passo muito importante que a região dá. Nós começamos a trabalhar no âmbito da certificação, da sustentabilidade, há uns longínquos 7 anos, portanto ainda não se falava muito daquilo que era a sustentabilidade e nós arriscámos e já em 2015, 2016 começámos a implementar, começámos a realizar operação, a sensibilizar o território, nomeadamente as empresas de alojamento, para a questão da sustentabilidade. À época, fizemos um concurso público, identificámos algumas organizações, algumas entidades que tivessem os requisitos que nós entendíamos que fossem os mais oportunos para esta grande causa. Causa essa que, na altura, nós tínhamos que ir batendo às portas, forçar quase a abertura de portas e sensibilizar as pessoas para esta temática que hoje já não é temática, hoje está intrinsecamente nas nossas vidas, em tudo o que nós fazemos, que é esta grande palavra da sustentabilidade. E no caso desse concurso público, depois de uma profunda análise, a região de turismo optou pela Biosfera, que está aqui a Patrícia Araújo connosco, que é a CEO da Biosfera Portugal, que comigo e eu com ela percorremos muitos quilómetros, foi uma ação muito pouco sustentável, quase 100 mil quilómetros pela nossa região nos últimos, foram naqueles 4 anos iniciais, mas teve a sustentabilidade de nos aproximarmos aos empresários. E isso fez com que tivéssemos 40 hotéis na nossa região hoje certificados e temos 51 turismos rurais que já estão também certificados. Alguns deles ainda com o selo de compromisso, mas daqui a 2, 3 meses irão ser certificados. Vamos indagar também pela cadeia de valor do nosso turismo. A seguir, estamos a preparar a operação para as empresas de animação turística, com o fim de irmos percorrendo toda esta cadeia de valor e no fim queremos então ter o selo, queremos ter a certificação do destino do território Alentejo e Ribatejo. Nós aqui optámos por fazer ao contrário. Alguns territórios fizeram o oposto. Prepararam a bateria de requisitos para terem o selo para o território e depois irem pela cadeia de valor percorrendo o universo. Nós optámos, a nossa Comissão Executiva optou por fazermos exatamente o oposto. Nós queríamos que os nossos turistas sentissem na prática esta diferença. Nós hoje estamos aqui no Monte do Giestal, unidade certificada pela Biosfera. Agradeço essa participação sempre muito acrescentadora e positiva e, portanto, queremos de facto que as pessoas, ao estarem no nosso território, sintam de facto que há uma diferença. E há diferenças, e há de facto. E este entrosamento com os nossos empresários tem sido de tal forma que é curioso. Por exemplo, olha, nestes últimos 2 anos tivemos sempre em contacto muito estreito. Desenvolvemos com a equipa da Patrícia, que eu tenho que agradecer imenso, porque quando o país e o mundo fecharam, ninguém percebia, ninguém sabia o que é que havíamos de fazer, como é que havíamos de fazer, e a equipa da Patrícia, depois também auxiliada por peritos em saúde pública, que à época também davam consultoria e assessoria à DGS, Geral de Saúde, e lançámos, quase antes destas normas todas públicas saírem, os guias de requisitos, o que possibilitou para a hotelaria, para as empresas de animação turística, para a restauração, para praias e piscinas, imaginem. Portanto, quer dizer, confesso que foi dos anos mais intensos que nós tivemos, porque foi sempre em vertigem, em que tivemos muitas reuniões via Zoom, aí está, com os nossos quadradinhos mágicos, onde tivemos um alcance de mais de 1000 empresários, o que isso já significaria, já significava, e esta é uma análise simples de fazer, que os nossos empresários estavam sensíveis para a causa e estavam de facto connosco, porque com tantas reuniões Zoom que nós todos tivemos, aquelas estavam sempre em overbooking. Tínhamos sempre, era um lote de 100 e muitas vezes tínhamos que repetir aquelas sessões. E este projeto é mais um projeto que consolida aquilo que nós temos vindo a fazer. Já é o segundo projeto que temos feito com esta equipa. Fizemos também em relação à Lagoa de Melides e agora também, enfim, eu que vivo no Concelho de Grândola, vocês aqui já não falam muito sobre esta matéria, também é com agrado que vejo também ficar aqui um reforço outra vez no litoral alentejano de mais
de mais um projeto, o qual, a semana passada, estive também com a Alexandra em Bruxelas a apresentar, e de facto percebemos que nós, quer no Alentejo, quer no caso no litoral alentejano, nós estamos muito à frente e, portanto, nós olhamos para os outros territórios e quando falamos daquilo que temos vindo a fazer, como temos vindo a envolver, o envolvimento dos autarcas, dos técnicos dos municípios, os empresários e todos aqueles que nos rodeiam, não é? Todos os outros, os demais stakeholders, e nós percebemos, de facto, temos feito aqui um caminho de muita consolidação, um caminho sério, com princípio, meio e fim, e que agora, com o culminar do nosso AST, do nosso Observatório de Turismo Sustentável, que está cá o professor Jaime Serra, quem saúde a presença, e que vai apresentar em primeira mão uma ferramenta digital que vai ser fantástica, permita-me, espetacular, é este o termo, porque nós temos de ter dados, porque se não tivermos dados andamos a navegar à vista. E nós precisamos de saber o rumo, precisamos ter o data, para percebermos o que é que temos que fazer, como fazer e também influenciar os outros a fazerem da forma mais assertiva possível, para sermos muito mais eficientes e nisso muito mais sustentáveis. Isto também é importante, estes projetos, porque coloca-nos a todos a trabalhar em rede. Mais uma vez, os projetos de rede colaborativa. Isso é fundamental. E, portanto, é que estamos aqui, de facto, esta audiência que marca aqui vários pontos. Por questões, enfim, que tenho aqui, já disse a todos, tenho consultas médicas. Hoje era o dia para eu fazer exames, etc. Já tive a alterar tudo e vou ter que me ausentar às 11 horas para conseguir cumprir uma coisa onde eu me porto relativamente mal nessa matéria e, portanto, eu pelas 11 horas, 11 e pouco, vou ter que me ausentar, mas devo-vos naturalmente bem entregues a todos vós. De facto, esta é uma grande equipa, é uma equipa que tem estado sempre presente e naturalmente agradecer à organização por ter apostado mais uma vez na nossa região, mais uma vez no Alentejo Litoral e esperemos que outros projetos aí venham para, de facto, podermos continuar e dar corpo àquilo que nós temos vindo a fazer, que é criar a nossa marca Alentejo, no caso, uma marca de sustentabilidade, que hoje já é, mas temos um longo caminho pela frente, pela dinâmica e pela competitividade entre regiões e entre países, que é voraz nestas matérias. Obrigado e uma boa sessão para todos vós. Bem-aja. Este projeto é cofinanciado pelo Programa MED e começou em novembro de 2019, vai terminar agora no final do próximo mês e devido a este período de discussão o projeto foi muitíssimo prejudicado pela Covid e, portanto, não conseguimos fazer do ponto de vista da intervenção territorial aquilo que gostávamos de ter feito, fizemos mais coisas online, o que foi de facto, foi de facto uma pena não termos feito não temos podido fazer, mas conseguimos ainda assim fazer muitas coisas. O projeto tem 10 parceiros que abrangem praticamente todos os países do Mediterrâneo da União Europeia. Não é o país todo que está envolvido, mas territórios, regiões dentro de cada país. E de facto o que o Pedro estava a dizer é muito evidente aqui no projeto, porque nós temos 10 parceiros e 8 regiões, porque há alguns que têm mais do que... regiões que têm mais do que um parceiro. E a situação em termos dos processos de certificação de sustentabilidade é muito diversa. Temos um país que é a Eslovénia, que tem um processo de certificação instituído, mas que optou por uma abordagem diferente do Alentejo. Eles primeiro criaram o rótulo e certificaram o destino, mas não têm feito de raiz o trabalho de certificação dos agentes turísticos e foi outra abordagem. A do Alentejo é uma abordagem que a mim me parece mais sustentável porque parte da base e da interação com os agentes turísticos para depois chegar à certificação do território. E tirando a Eslovénia e o Alentejo, nos outros países os processos estão em fase muito mais atrasada. O que também foi interessante porque podemos aprender uns com os outros, enfim, perceber. Portanto, estes são os objetivos do projeto.
Ou seja, a ideia é desenvolver mecanismos para promover a integração da sustentabilidade nas políticas gerais do setor do turismo, mas aqui no Alentejo isto era um desígnio que já estava estrategicamente estabelecido desde do anterior Plano Estratégico do Turismo 2013-2020, portanto o projeto aqui só pode contribuir e tentar reforçar aqui um processo que já está em curso, enquanto noutras regiões isto não se passou assim. Alex, podes avançar. Portanto, o Labelscape trabalha sobre os sistemas de certificação já existentes, em particular os que são reconhecidos pelo Global Sustainable Tourism Council, e a área de intervenção é o Alentejo Litoral, conforme já sabemos. É o Alentejo em geral, mas em particular o Alentejo Litoral. Eu agora só ia mostrar muito rapidamente aquilo que têm sido os resultados e instrumentos do projeto. Foram estes workshops de partilha de experiências, workshops e webinars de partilha de experiência, criámos uma plataforma de capacitação online e temos algumas ações para a mudança das políticas do setor em cada um dos territórios e ações transnacionais de capitalização que já vamos ver. Os workshops de partilha de experiência inicialmente estavam previstos 4 presenciais, um dos quais seria aqui no Alentejo, mas passámos tudo para a realização de workshops online e fizemos estes 4 workshops online abordando estes temas: sistemas de certificação, sustentabilidade, a cadeia de valor do turismo e a certificação de sustentabilidade, o desenvolvimento de produtos turísticos sustentáveis e a promoção dos destinos turísticos sustentáveis. Eu não sei, alguns de vós assistiram aos workshops, eles estão gravados, mas são intervenções muito longas, ninguém tem pachorra para estar a assistir a um vídeo com 5 horas. E, portanto, nós já estava previsto, podes avançar outro, já estava previsto fazermos estes webinars que são pequenas, exatamente sobre os mesmos temas dos workshops, mas são pequenas entrevistas com especialistas sobre estes temas e para cada um dos temas criámos um vídeo longo, mas um vídeo longo tem no máximo entre 15 e 12 minutos e depois diversos mini-vídeos só sobre questões concretas. A Patrícia Araújo da Biosphere participou no primeiro, temos 3 ou 4 mini-vídeos em que ela está a apresentar questões sobre os sistemas de certificação da sustentabilidade e também participa no vídeo longo. E o modelo em todos é o mesmo. Isto está tudo disponível no canal do YouTube do projeto e é uma forma mais eficaz de tentarem, se estiverem interessados em abordar, ver o que é que foi pensado sobre estas questões. Podemos avançar. Depois de que também criámos esta plataforma de capacitação online, Sustainable Labels, que tem 4 módulos. O primeiro módulo tem uma base de dados com informação sobre os sistemas e rótulos de sustentabilidade que se vêem aqui. Estão listados 30, tem uma pequena descrição e informação sobre cada sistema de certificação e tem um link para a própria página da entidade certificadora. O módulo 2 é um fórum para partilha de experiências sobre as várias questões, enfim, que têm a ver com a sustentabilidade. Devo dizer que não é muito concorrido, mas o módulo 3 tem informação mais útil, é um toolkit e tem informação, tem instrumentos sobre técnicas participativas, tem sugestões de inquéritos para a avaliação da sustentabilidade do turismo, tem um roadmap para a certificação, também alerta para as questões do greenwashing, e depois tem outras fontes, contributos de especialistas, ou em vídeos ou artigos. Esta secção tem bastante material. E depois o quarto módulo, que ainda não está pronto, as outras coisas já estão todas disponíveis. Este módulo 4 aborda 3 temas. É a questão da governança e gestão dos destinos turísticos, a monitorização de sustentabilidade do turismo e tem recomendações políticas de que nós também já vamos falar aqui um pouco. Estas 2 questões são as questões da governança, da gestão e da monitorização de sustentabilidade do turismo, daquilo que foi a nossa observação nos vários territórios. São questões onde ainda há pouca... Enfim, não são muito visíveis resultados do ponto de vista dos vários territórios envolvidos. Só, por exemplo, na monitorização do turismo, nestes territórios todos, só há 3 observatórios. Um é o do Alentejo,
o outro é um observatório da Croácia e o outro é o observatório do Egeu Sul, nem sequer abrange nem sequer abrange o Egeu todo, é só o Egeu Sul, na Grécia. Isto já significa alguma coisa em termos daquilo que são ainda as limitações dos indicadores para a avaliação da sustentabilidade. Aqui ainda há muito trabalho a fazer, na nossa opinião, e o Alentejo, mais uma vez, é bastante vanguardista nisto, porque já começou já há algum tempo, não é de hoje, não é que está a trabalhar nesta questão dos indicadores de sustentabilidade. E, de facto, este aspecto, na nossa opinião, é bastante importante, porque permite avaliar a credibilidade daquilo que se está a fazer. Podemos avançar. Depois fizemos estas ações de capitalização, que esta reunião é um exemplo disso, criámos os grupos de trabalho, fizemos as reuniões online, fizemos uma reunião presencial em Alcácer do Sal, fizemos este workshop de capacitação em colaboração com a Biosphere e com a Universidade de Évora. Foi uma ação, estiveram, salvo erro, à volta de 30 pessoas, e teve uma parte mais expositiva e outra parte mesmo prática sobre instrumentos para um turismo mais sustentável. Nós achamos que foi bastante bem sucedida, até porque a maior parte dos agentes turísticos que participaram e que ainda não estavam, iniciaram logo ali o processo de certificação de sustentabilidade e chegaram até ao compromisso para a sustentabilidade, de acordo com as metodologias da Biosphere. E depois temos este memorando de entendimento sobre o qual trabalhámos na reunião que fizemos em Alcácer do Sal e que hoje vamos assinar aqui. A minha colega Ana já vai falar sobre isso, bem como sobre as recomendações para medidas e políticas e um policy brief que nós fizemos a partir, por acaso fomos nós, RCDI, que coordenámos esta parte, que fizemos a partir de interação com os parceiros e chegámos aqui a algumas recomendações e também já fizemos este evento de capitalização em Bruxelas, onde estivemos com a entidade regional do turismo, conforme o Pedro já tinha referido. E o que eu tinha para apresentar são os dois principais produtos do projeto em termos de orientações ou recomendações políticas. O primeiro são as recomendações de política, pode-se ir avançando, Alex, que é um documento que foi feito no contexto do projeto, a partir das atividades do projeto, com uma análise partilhada pelos parceiros e que levou a alguns consensos e 12 recomendações. Este documento foi apresentado em Bruxelas, num evento que se realizou em Bruxelas, uma vez que é um documento de... Exato. Não, acho que se partiu aí qualquer coisa. Está solto, não é? Desencaixou. Pode continuar. Ok. Bom, é um documento de orientações políticas para as entidades que tomam decisões na área do turismo, portanto, entidades públicas de âmbito europeu, nacional, regional, sobre tudo isso. Eu não vou entrar em detalhe, estes são os consensos a que a equipa do projeto, a parceria do projeto chegou em torno destas questões: porque é que a certificação é uma boa opção para o desenvolvimento turístico, quais os impactos positivos da certificação, quais os maiores desafios à certificação, qual deve ser o papel das entidades públicas e quais os instrumentos de política necessários para incentivar ou apoiar a certificação. A partir destes consensos, podes passar, elaborámos 12 recomendações, como eu disse, que se agrupam nestas 4 áreas, nestes 4 temas. Vou passar muito rapidamente, sem entrar em detalhe. Este documento, que está, portanto, o essencial está num documento em inglês neste momento, que está ali para consulta de quem quiser, é o Policy Brief.
De qualquer maneira, nós vamos fazer, a partir do documento em inglês, vamos fazer um documento em português, traduzido em português, que ainda não está pronto, e que será depois distribuído por todos. Portanto, nós enviaremos o documento final, o Policy Brief em português, enviaremos para todos. Portanto, temos 4 recomendações que têm a ver com a inclusão da certificação de sustentabilidade turística nas estratégias de desenvolvimento a nível nacional e regional. Temos também 4 recomendações que têm a ver com o apoio das entidades públicas, o papel das entidades públicas. 2 recomendações sobre a mobilização e capacitação dos operadores turísticos e 2 recomendações que têm a ver com o marketing, a cooperação e o networking. Portanto, isto basicamente é o Policy Brief, como eu disse, podem consultar, está ali em cima da mesa das inscrições, mas nós enviaremos a versão final em português para todos. Pronto. Depois temos, e eu peço à Alexandra então que vá preparar o memorando de entendimento para ser subscrito por todas as entidades que vão subscrever. Eu penso que todos conhecem o memorando de entendimento que foi enviado juntamente com o convite para esta reunião. Este memorando de entendimento resultou das reuniões do grupo de trabalho territorial, aqui portanto, com as entidades do Alentejo Litoral que participaram nas reuniões do grupo de trabalho territorial, e é, no fundo, uma declaração das entidades que o subscreverem, no sentido de reforçarem ou apoiarem o processo que já está em curso, aquele processo de certificação do Alentejo Litoral que o Dr. Pedro Beato há bocado referiu e a Alexandra também. No fundo, o memorando, as entidades que o subscrevem reconhecem a certificação de sustentabilidade como um fator-chave para a competitividade do turismo da região. E depois têm um conjunto, 8 pontos. Isto apareceu ali um 1, mas não foi, eu não o tenho no coisa, não sei porque é que ele pôs. Mas, portanto, são 8 pontos que, no fundo, são afirmações das entidades subscritoras, que é, no fundo, as entidades afirmam o interesse em reforçar o papel dos municípios no processo de certificação de sustentabilidade, acelerar a certificação de sustentabilidade dos municípios e das rotas turísticas daqui da região, reforçar o envolvimento eu saltei reforçar os processos de certificação das redes de oferta, reforçar o envolvimento da APCAT na certificação dos agentes de animação turística, reforçar a qualificação dos agentes turísticos, procurar apoios financeiros respeitantes à certificação de sustentabilidade, tirar partido das capacidades e competências do Observatório de Turismo e, finalmente, reforçar a cooperação territorial e institucional na ótica de prosseguir o desenvolvimento sustentável do turismo no Alentejo Litoral. É simplesmente isso. Peço então às entidades que se propõem a assinar. Em princípio, serão, do nosso ponto de vista, as entidades públicas, municipais, regionais, etc., que têm interesses, mas, obviamente, que todas as entidades, mesmo operadores privados, podem subscrever o documento. Não sei se querem, então, dirigir-se à mesa para fazer as assinaturas. Obrigada. Então, mais uma vez, agradeço à RCDI o convite para estarmos nesta sessão, já é a segunda parceria. Uma nota importante nesta preocupação que tivemos, em primeiro lugar,
Nós estamos aqui em representação do projeto PISTA, este projeto que foi financiado pelo Programa Operacional do Alentejo 2020, nos sistemas de iniciativas de ações coletivas, na linha de transferência de conhecimento. Obviamente, para explicar aqui um bocadinho esta dupla questão institucional, não é? A Universidade de Évora coordena este projeto desde 2020, no entanto a Universidade de Évora também é parceira e é responsável dos trabalhos do ponto de vista científico na Comissão Científica do Observatório. O Observatório é uma estrutura que foi criada em 2018 pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo, aliás que na verdade é ela que coordena todo o processo. Aqui as instituições de ensino superior regional são parceiras no domínio científico e que, na verdade, têm aqui um trabalho numa frente que é importante, nomeadamente metodológica, de definição com os agentes, como vamos ver o que é o PISTA, de criação dos indicadores, de monitorização de toda a atividade turística da região. Enfim, há aqui um trabalho enorme. Nós, dia 1 de junho, vamos completar 5 anos de existência do Observatório. Começa a ser visível a importância desta estrutura. Foi um processo longo, um processo de aprendizagem do ponto de vista internacional. Recordo-vos que o Alentejo é a primeira região turística de Portugal a ter um observatório integrado na rede internacional de observatórios de sustentabilidade da Organização Mundial de Turismo. São aproximadamente, eu falho-me 1 ou 2, 32, 33 observatórios neste momento no mundo inteiro. Neste momento também Portugal já tem mais 2 observatórios na rede. Em 2019 o Algarve aderiu à rede e os Açores em 2020. Neste momento o centro, a região do centro, da qual a Patrícia é residente, não é? A região do centro também já está a preparar a candidatura e também vai integrar esta rede. Conforme nós sabemos, os documentos estratégicos do Turismo de Portugal, nomeadamente o 2027, previa e prevê a constituição de uma rede de observatórios em pelo menos 6 regiões. Já aumentaram para a 7ª, sendo que a Madeira também já está incluída nesse roteiro. Bom, isto para, de alguma forma, arrumar esta relação. Uma coisa é o projeto irá dotar, pela sua dotação orçamental e daquilo que são as suas atividades, o Observatório de um conjunto de instrumentos que serão fundamentais. Está aqui uma representante da CCDR, tivemos reuniões antes de apresentar este projeto, foi discutível, foi difícil, mas porque houve um primeiro observatório em 2010, 2012, que teve, um conjunto de dificuldades que não vale a pena escamotear agora. Foi muito importante termos a Entidade Regional de Turismo do Alentejo como parceira neste processo, desde o início, conjuntamente com a Universidade de Évora e conjuntamente com a CCDR, encontrarmos aqui um caminho de pragmatizar aquilo que, de facto, é o grande desafio de monitorização regional que estamos pela frente. Todos nós sabemos, o território do Alentejo tem várias características. Uma delas é, em território, a maior região em Portugal e a mais heterogénea do ponto de vista económico, social, cultural, e, portanto, temos 58 municípios, 5 no T3, e, de facto, é um processo, como eu costumo dizer, que se vai alongar muito mais do que a vigência deste projeto. E, portanto, estamos cá determinados para que isso aconteça e temos que enfrentar isso na perspectiva diria eu, 2 vetores fundamentais. O primeiro, o processo de transformação digital em toda a cadeia de valor do turismo. A segunda, manter tudo isto sob o olhar da sustentabilidade do nosso território. E esses 2 vetores fazem com que o PISTA seja um projeto importante para a região. Tem-nos chegado um feedback muito importante. Ainda ontem estivemos no encontro de ciência da FCT na componente mais científica e, de facto, foi muito importante perceber que hoje, para além das ciências médicas, biomédicas, engenharias, químicas, aparece o turismo como projetos verdadeiramente impactantes para a construção de conhecimento e de ciência. E isso também é importante neste processo que depois há de chegar aos agentes e, na verdade, não há de chegar, os agentes já cá estão, porque isto é um processo participativo, como vos vamos mostrar. Gostaria que hoje fosse o dia da apresentação do nosso vídeo, do projeto. Levou muito tempo, infelizmente não é, mas é a segunda vez, foi ontem apresentado publicamente em Lisboa. E, enfim, o vídeo resume um bocadinho em 3 minutos o que é este projeto, qual é o seu propósito, para eu então passar por uma espécie de demonstração de uma das atividades que julgamos nós que será mais impactante no resultado deste processo. Espero que gostem.
proporcionado pela Universidade de Évora, CIDEUS, com a colaboração do Observatório do Turismo Sustentável do Alentejo e da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo. O projeto Pista, com início em outubro de 2020, terá duração de 24 meses. O Alentejo é a primeira região do país com um observatório para o turismo sustentável a integrar a rede internacional de observatórios para a sustentabilidade do turismo da Organização Mundial do Turismo. É essencial reforçar o compromisso entre o turismo e a sustentabilidade social, cultural, ambiental e económica dos territórios. Qual o contributo do projeto Pista para este desafio global? Promover a disseminação da informação produzida nos domínios do turismo sustentável, capacitar os agentes do turismo regional, divulgar e partilhar o conhecimento produzido no contexto do turismo sustentável. O projeto Pista visa a recolha, análise, partilha e disseminação de conhecimento e informação, bem como a transferência de conhecimento e capacitação para os agentes que operam no turismo da região do Alentejo e do Ribatejo. O projeto Pista proporciona aos agentes do setor público, privado e do terceiro setor que intervêm nos domínios do turismo o acesso à informação arrumada, depurada e planeada, que será visualizada de forma ágil e eficiente para apoiar a solução de melhores políticas públicas e de melhor ação estratégica no domínio do turismo regional. É importante salientar que o projeto Pista organiza um conjunto de iniciativas tais como seminários e webinars com especialistas, a partilha de um conjunto de relatórios técnicos e científicos produzidos por organizações nacionais e internacionais, a organização de um conjunto de iniciativas de disseminação e demonstração e a constituição de uma plataforma tecnológica, o Pista Digital. Plataforma essa fundamental para apoio nos trabalhos do Observatório do Turismo Sustentável da região Alentejo. Partilhar para capacitar, decidir, agir, inovar, empreender. Bom, são os créditos para otimizar mais o tempo. Económica dos territórios. Enfim, como puderam ouvir, o projeto tem exatamente o propósito de, mais do que partilhar, incentivar a que a informação produzida possa ser canalizada para vários domínios. E foi ali dito a questão da promoção da informação para ajudar as políticas públicas e, por outro lado, também para que os empresários que estão no setor, na cadeia de valor, possam utilizar essa informação para, de alguma forma, apoiá-los nas decisões estratégicas que todos os dias têm que tomar. Eu, naturalmente, não vou repetir na apresentação, estão os objetivos, portanto, já foram enunciados no vídeo. Diria eu que era importante, nesta escala, dizer-vos que tem sido um processo que nós temos procurado que seja muito participativo. Exemplo disso é o trabalho que hoje vou aqui, de alguma forma, descrever com os postos de turismo, com as câmaras municipais da região. Nós selecionámos 18 câmaras municipais, que são 18 pilotos, para perceber exatamente como é que um sistema de informação integrado na região pode funcionar, melhorar e servir como elemento fundamental para monitorizar o turismo regional e local e, por outro lado, também servir de suporte para aquilo que já foi dito, para terem indicadores e dados para as suas candidaturas, para promoverem melhores ações e mais localizadas e perceber exatamente a flutuação localizada, cruzando dados com outras dimensões que vos vou mostrar à partida, com efeitos sazonais, com um ciclo de perfil de visitante, com os dados móveis que vamos adquirir para monitorizar a movimentação dos nossos visitantes na região durante pelo menos os meses de verão. Enfim, há aqui um conjunto de dimensões que são ganhos, julgamos nós, importantes. Mas importa, antes de vos mostrar um pouco o protótipo da plataforma que estamos aqui a apresentar, perceber a complexidade do bom sentido de todo este trabalho.
Perguntam muitas vezes e perguntam à equipa porque é que demorámos 5 anos a chegar a este ponto. Porque é que o Observatório foi criado em 2018 e porque é que só em 2021, 2022, quer a entidade regional de turismo, quer a universidade, quer os outros parceiros, começaram de alguma forma a mostrar alguma coisa. Estes processos são complexos do ponto de vista da governança. E, por outro lado, pela inexistência de um quadro de financiamento que permita dotar estruturas que consigam acautelar todas as necessidades prementes da gestão da informação. Desde o início, o Turismo Portugal nos tem apoiado neste processo. Aliás, foi o Turismo Portugal que incentivou a entidade, convidou a entidade regional de turismo do Alentejo a aderir a esta candidatura. Em primeira mão, a entidade regional de turismo chamou as estruturas de ensino superior regional, todas elas, e confrontámos logo com um problema. Qual é o quadro de financiamento para este tipo de estruturas? As dotações orçamentais são baixas e, portanto, era impensável criar quadro permanente na entidade regional de turismo para tomar conta de um processo, mas há um quadro de financiamento importante neste capítulo. E, portanto, foi um processo em que o Turismo Portugal financiou, numa pequena candidatura, a construção de uma imagem, de um website e da primeira sondagem da percepção dos residentes no Alentejo. Hoje isso está disponível no Pista, está disponível no ASTO. Uma das primeiras preocupações que houve por parte do Turismo Portugal e da Organização Mundial de Turismo, quando nós fomos ao primeiro encontro de todas as regiões que têm observatórios na Organização Mundial de Turismo, foi incentivar-nos para aferir qual a percepção dos residentes do Alentejo quanto às questões do desenvolvimento turístico. Naturalmente, na perspectiva da cadeia de valor, eu percebo que do lado de quem todos os dias tem que fazer acontecer o turismo no setor privado, isto seja discutível. Mas está ali um barómetro muito importante que alavancou um conjunto de questões estruturais. E, portanto, convido-vos a aceder ao site, já vos mostro, e a verem o relatório que está lá publicado. Foram aproximadamente 2.630 inquéritos em 34 municípios do Alentejo. E, portanto, não há em Portugal, eu não conheço, um estudo da percepção dos residentes com esta capacidade de amostral e com credibilidade amostral, porque nós estamos a falar numa credibilidade de equilíbrio amostral, respeitando género, idade e intensidade turística. E, portanto, houve a preocupação na equipa de gerar um quadro entre os concelhos com menor intensidade turística e com maior intensidade turística. Não fomos só àqueles que têm mais turistas, fomos também àqueles que têm menos turistas. E, portanto, o que a região hoje tem ali é um barómetro 2019-2020 que irá ser repetido. E aqui, mais uma vez, irá ser... As câmaras municipais vão ser fundamentais, mais as estruturas das juntas de freguesia vão ser fundamentais, porque a pista digital vai permitir ao que os fregueses possam, em casa, preencher o seu questionário. E, portanto, nós estamos a falar de uma transformação de acesso à opinião pública, de sondagens e de barómetros que rapidamente estarão disponíveis para qualquer agente decisor. Como é que isto acontece? Pois, Alexandra, Carla, eu estou-me a dirigir porque há aqui um aspecto que nós fomos muito sensíveis. É juntar esforços, é não desperdiçar o financiamento, e eu não vou estar a fazer ações de disseminação porque tenho financiamento para isso. Se o projeto da Alexandra visa a sustentabilidade, eu vou juntar o PIST ao projeto da Alexandra. E, portanto, assim eu vou conseguir não chatear mais uma vez a senhora vereadora, os senhores representantes das outras câmaras, os senhores empresários, para mais uma ação como esta. Vamos unir esforços nesse sentido. E essa foi uma preocupação central no processo. Outra, todos os empresários recebem imensos formulários. É o INET todos os meses, é o Turismo Portugal que envia. Há um trabalho que não está visível, que nós estamos a fazer, que é juntar tudo isso num bloco só. E quando vos pedem consumos de água, estou ali a apontar aqui para a proprietária do Monte do Giestal, só vos pedem uma vez. E está aqui a Patrícia, da Biosfera, com quem nós já mantivemos um primeiro contacto importante, para unir exatamente esses esforços. Para que o processo de certificação alimente o sistema de motorização. E que, na verdade, vocês também possam ter acesso ao resultado do vosso esforço. Ou o contrário, exatamente. E, portanto,
Na verdade, o que está aqui por trás, era o que eu ia explicar, é a vantagem, e neste caso tem que aludir à Universidade de Évora, de ter uma infraestrutura tecnológica que é muito robusta, que é um supercomputador, que serve a um conjunto de áreas muito diferentes, mas que deixou alguns cores, medida de velocidade de tempo CPU, para o turismo. Para gerir esta informação, para que os técnicos de turismo, quando estão, como vamos ver, a incluir os seus dados, possam, de hora em hora, ter acesso à informação atualizada. Ou porque quando a operadora móvel a quem nós vamos adquirir os dados e trabalhamos os dados e inserimos aqui nos nossos dashboards, de 5 em 5 minutos vocês possam estar a visualizar qual é o movimento pendular dos nossos visitantes. E, portanto, na verdade, temos que potenciar estas infraestruturas que vêm por ganhos de financiamento de vários programas e canalizar para aquilo que as outras áreas e as cadeias de valor podem ganhar com o processo. E, portanto, o que está aqui é exatamente um processo que não se vê, o que se materializa é depois aquilo que qualquer um de nós se vê num conjunto de gráficos. Mas é um processo difícil e que é como um automóvel, não é? Que necessita de manutenção e que necessita sempre, regularmente, ter um mecânico ou um engenheiro mecânico que vá olhando. E, portanto, o que a Universidade de Évora nos está aqui a proporcionar, desse ponto de vista, é termos um sistema integrado de informação que, por um lado, tem 2 níveis de informação que já é publicada por imensas entidades, que diz respeito a vários indicadores da sustentabilidade turística. Eu posso dizer que todas estas instituições que aqui estão, falta reunir com o CCDR, porque há uma área de governança que temos que monitorizar. A intenção da equipa foi começar já pela informação que existe. Portanto, vamos começar pela perspectiva de recolher a informação onde ela já existe e uniformizar tudo isso. Através de ligações automáticas, de provocar essa informação através de formulários, de perceber... nós já vamos ao nível dos museus, da tiquetagem dos museus, já vamos ao nível de que o ICNF já está preocupado em nos enviar sempre os dados atualizados das áreas protegidas e dos parques naturais. Já estamos também na preocupação de que a bandeira azul, com a APA, julgo eu, não estou a dizer nenhum erro, nos possa conferir esses dados diretamente pela plataforma. E, portanto, há aqui um nível de desagregação de informação que está dispersa, que pode ser centralizada num local só. E, portanto, esse racional está por detrás desta engenharia de sistemas. Por outro lado, não chega, como todos nós sabemos, esperar. Eu não vou fazer uma crítica direta, mas todos nós vivemos com isto, 2 anos para que o INE publique os valores ao nível do município. E, portanto, isso é importante, a metodologia do INE é a mais reconhecida e aquela que é mais credível. Não obstante, nós temos que adicionar a esse quadro consolidado estatístico aquilo que se está a passar agora. Mas o que nós estamos a tratar é começar a criar cenários. E, portanto, o que, na verdade, estas plataformas e o chamado Analytics nos permite é nós começarmos a estimar comportamentos previsionais e criar cenários. E, portanto, essa é outra fase desta plataforma. Estamos a trabalhar com todas as associações profissionais, porque elas são estruturas fundamentais. Ainda há pouco já tivemos com as heranças do Alentejo uma reunião muito profícua, mas há aqui um critério que é fundamental. E é por isso que a biosfera neste processo é muito importante. É que nós vamos começar exatamente pelo processo em pilotos que estão certificados pela biosfera. E vamos começar devagarinho, vamos começar passo a passo, como estamos a fazer com os postos de turismo. Escolhemos 18 que estão dispersos pelas 5 NUTs, neste momento, e vamos fazer exatamente a mesma coisa com a biosfera. E, portanto, vamos começar com poucos para irmos crescendo de forma consistente. E, portanto, o processo de provocar informação para vários indicadores, seja de gestão de resíduos, gestão energética, gestão de água, todas essas dimensões que são importantes na gestão cotidiana dos empreendimentos turísticos, mas mais do que isso, de forma agregada, territorial, percebemos o impacto do turismo nestes recursos, torna-se um processo que tem que ter esta escalabilidade com calma, com consolidação. Eu vou-vos dar um exemplo. O TOTA é a designação do Observatório da Zona Noroeste do Canadá, British Columbia. Só agora é que está a começar a medir as questões da gestão da água. E eles até nem têm muitos problemas com isso. O México
há um dos observatórios, me recordo o nome, no México, na zona central, junto exatamente à cidade do México, esteve 9 anos só para consolidar indicadores económicos. 9 anos. Buenos Aires tem um dos observatórios mais avançados do ponto de vista de Big Data e tem uma estrutura de 10 pessoas a trabalhar a tempo inteiro. Os Açores têm um observatório mais consolidado em Portugal, a par de Lisboa, e tem 4 ativos a tempo inteiro. E, portanto, nós estamos a falar aqui num processo que não tem uma estrutura, mas tem uma estrutura de governança distinta. Não é melhor nem pior, mas que provavelmente, por não ter um quadro permanente, vai demorar mais tempo. Não é? E, portanto, para vos dizer que há um quadro de informação primária que vai ser provocada. Porque nós precisamos daquilo que é a informação de hoje. Consultas periódicas ao perfil do visitante, consultas periódicas à percepção dos residentes, consultas periódicas por cluster turístico regional. Vamos agregar os municípios em clusters turísticos. Por exemplo, a nossa plataforma já está a ser preparada para agregar os municípios da Nacional 2. Se eu quiser saber qual é o número de dormidas dos municípios da Nacional 2, está lá agregado o cluster. Ou do Dark Sky, ou da Rota Vicentina. Ou seja, há esta oportunidade, a ferramenta é tão móvel que nos permite esta oportunidade de, juntamente com os agentes, que construímos a lógica mais depurada, como se diz ali no possível, para que nós conheçamos cada realidade. Não é da NUT 2, não é da NUT 3, é da realidade à subescala, digamos assim. Portanto, digamos que essa questão está a ser preparada, é um processo importante e que nós julgamos que só faz sentido se for participado. Foi por isso que nós na BTL e temos feito esses contactos com os técnicos de turismo que estão nos postos de turismo. São eles que nos vão dizer como é que o processo está a correr, o que é para melhorar, o que é que precisam. Portanto, nós fizemos esse processo até aqui. Portanto, não é um processo que a universidade agora acha porque sim e faz. Portanto, nós rejeitamos completamente esse modelo. Este é um modelo totalmente participativo. Bem como a consulta dos indicadores para a gestão energética da água. Estamos a falar com a Biosfera. Naturalmente, a Biosfera já tem esse trabalho preparado, porque está a trabalhar diretamente na certificação com os agentes. Portanto, há aqui um bypass direto, digamos assim, daquilo que é a sua percepção e das suas necessidades. Portanto, de facto, não vale a pena. O que está aqui é aquilo que acontece no grande lago de dados, desculpem, não é? Portanto, digamos que cai lá tudo, agora é preciso alguém que diga isto é aquilo, isto não presta, isto presta, e, portanto, hoje os computadores fazem isto com os algoritmos que têm lá. E, portanto, isto está preparado, há um carregamento de indicadores que pode ser, então, agregado por zona temática, por setor de atividade, por área geográfica, cá está, por produto, enfim. Todos nós podemos depois modelar tudo isto em função das necessidades territoriais. O que é que vai acontecer? O que nós pretendemos é que exista uma plataforma de reporte que tenha 2 níveis. Um primeiro nível privado e um segundo nível público. Imaginem um Port Data do turismo regional. É ambicioso, mas é possível. Com análises específicas, com reportes específicos, com data mining, que é aquilo que vamos tratar, antecipar comportamentos, tendências, portanto, trabalhar toda esta perspectiva. Aqui entra a ciência, aqui é que nós vamos entrar, aqui provavelmente é que vamos ser úteis, não é? Aqui é a informação que já existe e basicamente é só arrumá-la em gavetinhas. Medir de acordo com uma metodologia que naturalmente nós temos, por via de estarmos na Organização Mundial do Turismo, temos que obedecer à metodologia da Organização Mundial do Turismo, mas não estamos obrigados só a isso. Reparem, aqui não há, a própria Organização Mundial do Turismo não nos impõe isso. Porque nós sabemos que há outros indicadores, há o ETIs, há um conjunto de indicadores, de metodologias que podem servir toda esta base. E nós próprios temos a nossa própria realidade, os nossos próprios indicadores. E podemos também gerá-los, independentemente de estarem ou não estarem integrados nessa metodologia. O propósito de tudo isto é que isto sirva, então, a decisão, não é? E que, naturalmente, reverta no processo. É por isso que o Observatório é importante, porque o Observatório, pela sua matriz, tem um grupo de ação regional. A Organização Mundial do Turismo olhou para as realidades que existem no mundo inteiro e viu vários problemas. E um deles é que há uma lógica top-down. Há uma imposição e isso não funciona. E, portanto, o processo tem que ser bottom-up, digamos assim. E por isso existe um grupo de ação regional, onde aqui já várias pessoas estão integradas, as suas instituições, e que é importante que estejam presentes quando forem chamados a tomar opinião, a discutir a metodologia, a reverter indicadores ou a introduzir novos indicadores, porque de facto o Observatório é a tal plataforma que une todos estes agentes. Não é?
Portanto, depois desta, digamos assim, demonstração, quem está a desenvolver a plataforma é a Dexis, é uma empresa multinacional que está no Alentejo, portanto, foi um concurso público, não foi a Dexis por ser a Dexis, várias empresas concorreram, há várias empresas no mercado a fazerem este tipo de coisas hoje em dia. Também há uma proliferação de plataformas que estão a nascer com lógicas muito parecidas. Nós estamos com muito cuidado a trabalhar com o Turismo Portugal exatamente para perceber o que é que está a ser feito, onde é que nós nos podemos diferenciar. Inclusivamente, aquilo que existe no Travel BI, não é, do Turismo Portugal, estamos naturalmente em determinados pontos a replicar o mesmo, porque é de facto informação secundária que existe, mas depois onde é que nós nos diferenciamos? Não é? Portanto, para não estarmos a copiar o Travel BI, porque o Travel BI já tem um conjunto de indicadores que são também muito importantes. Mas o Travel BI não mede a Costa Vicentina, não mede o Dark Sky, não mede o enoturismo, enfim, há aqui lógicas muito mais abrangentes e muito mais específicas que nós podemos retirar daqui. Bom, posto isto, mostrar-vos um pouco o que é que está a ser construído e fazer então uma demonstração sobre... já agora, se quiserem ir acompanhando o pista.hpc.evro.pt, nós temos aqui várias informações, nomeadamente nos recursos, para além do observatório, disponibilizamos o acesso aos agentes à biblioteca e às estatísticas do turismo que são publicadas pela Organização Mundial do Turismo. Nós, na Universidade, adquirimos esta já há alguns anos, e, de facto, é uma questão macro, sim, mas tem documentos, tem uma biblioteca online muito rica e, portanto, temos essa disponibilidade. Para além de que vamos acrescentando, também vamos acrescentar agora a Labelscape aqui no conjunto de recursos que existe e que são promovidos. É a tal sinergia que nós procuramos ter. Naturalmente, na plataforma há uma área de recursos que também irá ter o acesso a estas ferramentas e, portanto, na verdade, é centralizarmos ali num espaço o acesso a toda esta informação. Bom, então, voltando aqui um bocadinho à plataforma, ela já começa a ter forma. O PISTA é um sistema inteligente, o PISTA digital, de turismo sustentável na região do Alentejo e Ribatejo. Nós incluímos o Ribatejo porque temos a Lesíria do Tejo no T3 e, portanto, nós não nos podemos esquecer daquele conjunto de concelhos que, de facto, estão. Neste momento temos Benavente e Coruche nesta fase piloto, a fazerem, a monitorizarem os postos de turismo. Benavente ainda não tem posto de turismo e, portanto, está aqui num processo de transição, mas o Coruche sempre foi um parceiro muito ativo, aliás, também nos recebeu lá numa ação de sensibilização, tal qual como fizemos em Grândola, e em Moura, e em Mourão, e em Évora. Portanto, tivemos já aí em Avis também, portanto, já tivemos muito pelo território com algumas ações. E o que a plataforma oferece é basicamente um conjunto de níveis de áreas, digamos assim, de trabalho. Em primeiro lugar, o sistema de indicadores de turismo sustentável. Por via de estarmos no observatório, o observatório, de alguma forma, tem um compromisso de medir 11 domínios de atividade. É muito ambicioso, como eu vos disse, não temos que já partir para todos os domínios, é um processo que se vai alimentando e é um processo de crescimento. Nesta área dos 11 dos domínios do turismo sustentável, onde há várias, os benefícios económicos, a sazonalidade, o emprego, a satisfação dos residentes, gestão de energia, águas, resíduos, águas residuais, ação climática, já vos falo um bocadinho sobre isto, acessibilidade e governança. São domínios que têm indicadores, uns obrigatórios, outros facultativos. Os obrigatórios são fáceis, não são indicadores complexos. Em cada uma destas áreas teremos então uma bateria de informação respeitante a todos esses indicadores. Há pouco falava com a Carla sobre a questão da governança, com o CCDR. É importante percebermos, por exemplo, o número de projetos financiados, o volume de investimento financiado em turismo, enfim, são todos estes indicadores que podem ser agregados depois nesta área. E, portanto, são importantes, na verdade, eles são públicos e, portanto, já estão aí, mas podem, de alguma forma, ser canalizados só para a CAI ou para as CAIs do turismo. E, portanto, podem vir para aqui numa lógica muito dinâmica. Por exemplo, na ação climática, os meus colegas da climatologia da Universidade, vamos ter aqui previsões de aquecimento da região, em termos de temperatura nos próximos 200 anos, eles fazem estimativas a 200 anos, mas não somos tão ambiciosos, a 10 anos, a 15 anos, a 5 anos, podemos ter este tipo de previsões.
Os sismógrafos da Universidade também vão ter níveis de intensidade de sismos, não é? Previsões de níveis de intensidades de sismos. Portanto, são tudo áreas que parecem, isto não tem nada a ver com o turismo. Não, exatamente tem a ver com o turismo, porque nos dá uma percepção do território e da gestão do ponto de vista territorial, do ponto de vista da intervenção turística, muito mais alargada. E portanto, a intenção não é só estarmos aqui a medir, por exemplo, na gestão de resíduos. Vamos medir isto, não é? Patrícia, qual é o número de empresas que fazem separação de lixo? Não é? Pronto. Este é um indicador simples, não é? Mas, na verdade, a ambição da Organização Mundial do Turismo é muito maior, em termos até de tonelagem e de quilos e de... Eles vão aí. Grande exemplo, Maiorca. Maiorca já tem um trabalho fenomenal, o Observatório tem uma parceria com as empresas de gestão de resíduos e já tem exatamente isso. À partida já fazem medição por código de atividade económica. E, portanto, há destinos turísticos que já estão tão avançados nesta matéria que já têm este acordo entre atividades que são completamente distintas. E, portanto, a ideia aqui é passarmos para aí, mas também passarmos para o nível da cadeia de valor e dizer assim, bom, se calhar era bom saber, neste caso não é ao nível da empresa, não é ao nível de, quase diria, de tipologia de alojamento, mas se calhar pelo menos começarmos pela NUT 3. Ao nível da NUT 3 do Alentejo Litoral, o consumo médio de água por quarto ocupado é de X. Pronto, já é um referencial. Ou quilowatt-hora por quarto ocupado. Portanto, começarmos assim para depois podermos ir afunilando até ao nível mais concreto. Não é? Portanto, sim, é ambicioso, mas nada se faz sem o início. E, portanto, nós temos a noção de que isto é um processo que vai demorar anos. Mas, na verdade, tudo aponta que serão processos importantes para vários níveis. Quer da decisão de curto prazo, quer da decisão de longo prazo e de ganhos de financiamento no longo prazo. Porque também há esta dimensão que temos que o falar e temos que o referir, porque é uma dimensão importante na gestão de financiamentos. Só para vos dar aqui um exemplo, isto ainda está tudo em maturação, que vocês provavelmente isto não é o trabalho final, mas ao nível da sazonalidade vocês já conseguem aqui ver uns dashboards. Tudo isto é feito por API, vamos buscar os dados do INE, só dados do INE. Portanto, são dados que são secundários. O que nós estamos aqui a fazer é arrumá-los de uma forma mais simples. Mas, por exemplo, não está aqui ainda, mas, por exemplo, temos a ideia de qual é a taxa de sazonalidade por mercado, qual é a taxa de sazonalidade por unidade de tipologia de alojamento. Portanto, perceber exatamente as flutuações sazonais distintas, ou seja, desdobrar os dados do INE em indicadores precisos e mais concretos. Portanto, é um pouco esse o trabalho que também vamos tentar ter aqui. Pronto, este é só um exemplo do que é que a plataforma vai ter análise de mercado, por exemplo, perfil do visitante, cá está, vamos entrar depois dentro dos dashboards, o perfil do visitante, o tal trabalho que vamos fazer com os postos de turismo e com as unidades de alojamento e com os espaços de atração turística, não é? Portanto, é um trabalho de recolha sistemática e longitudinal, permanente, tem um QR Code, apenas que recomendamos que preencha. Vamos ver como é que é o comportamento no território. Não há ninguém com inquéritos na mão hoje. Isso, quer dizer, nós andamos a fazer, a Luciana, que é da equipa que está a fazer no Centro Histórico, nós estamos a prosseguir uma lógica que começámos em 2010, a monitorizar o Centro Histórico de Évora. Portanto, nós hoje temos uma percepção longitudinal daquilo que tem sido a cadeia de perfil de quem visita o Centro Histórico. Mas, quer dizer, isso torna-se pouco eficaz, quer dizer, andamos atrás dos turistas, naturalmente eles depois não têm tempo, como é natural, o inquérito é muito grande, nós temos que partir para dimensões mais reduzidas e de resposta imediata. E, portanto, é um trabalho que vamos fazer. As redes sociais, análise de sensibilidade, sobretudo o que é referências ao Alentejo, às sub-regiões, criamos aqui árvores de palavras de decisão, fatores positivos, fatores negativos, portanto, o que é que está a ocorrer desse ponto de vista. E depois a mobilidade turística. Nós vamos fazer um teste. Tem limitações. Nós não estamos aqui a dizer que, de facto, os dados móveis não têm limitações, porque têm muitas limitações. Apenas vamos fazer um teste. Nós arriscamos em trabalhar esta dimensão, porque é uma dimensão que nos dá os dados de agora. É o tal efeito que eu vou perceber qual é a análise pendular de quem tem um contrato situado no Reino Unido e anda aqui, de um lado para o outro. Não é? Ou quem tem um contrato na França ou quem tem um contrato no Porto e passa pelo nosso território. Portanto, são 5 ou 6 indicadores que vocês já conseguem depois perceber, se quiserem depois. São vários. Aqui, análise temporal de semana, fim de semana, dia, feriados, número de chegadas, visita e stopover, portanto, quantas horas teve, mas para onde foi, não é? Lógicas relacionadas com presenças de residentes em áreas muito concretas, residentes em Portugal. Lógicas de perfil como a idade, o género, o agregado familiar,
Portanto, temos aqui uma pequena caracterização de quem anda pelo território a vaguear do ponto de vista da sua mobilidade. Portanto, nós vamos experimentar, vamos ver se isto é importante para depois, então, dar a maior consistência ao Big Data e, então, nós na Universidade queremos também avançar para uma candidatura para adotar um verdadeiro sistema de Big Data e de antecipação de cenários, já referindo a inteligência artificial como um dos aspectos, porque, na verdade, temos que estar a perguntar à máquina: este verão, a minha perspectiva de ter os ingleses é de quantos %? E a máquina diz. É isto. E se houver o Covid, porque a inteligência artificial baseia-se em acontecimentos passados e faz vários, constróis, não é? E nós já temos esse histórico. E, portanto, olha, se calhar vamos colocar as moedinhas neste cesto, reduz a sua capacidade, enfim. Mas ainda assim temos perspectivas mais próximas do que temos hoje. Exatamente. Exatamente. Portanto, a ideia é começarmos também, quer dizer, este é um processo, na verdade, que temos que estar a pensar já no próximo passo, não é? Ir criando consistência neste, que é o de agora, o registro de agora, como é que o utilizamos, mas já perceber que há tecnologia que nos permite apoiar a decisão. E, portanto, e fazer esse tipo de antecipação. Bom, isto ainda não é público e, portanto, nós estamos a preparar uma sessão de apresentação do protótipo pública. Vou passar então para os postos de turismo, para fechar a minha preleção. Os postos de turismo é uma área que nós apostamos em iniciar. Enfim, é discutível, muita gente, porque é que vão começar pelos postos de turismo e não começam por isto? Não, vamos começar pelos postos de turismo por um simples facto. Porque os postos de turismo são, talvez, das redes de recepção de visitantes mais consistentes que nós temos no Alentejo. Naturalmente, há uma realidade muito heterogénea. Nós temos postos de turismo como, por exemplo, o Odmira, não é? Que têm estado no processo de forma muito ativa, e temos outros postos de turismo que nem sequer um computador tinham. Ou, pelo menos, nem ligação à internet. E, portanto, são 58 municípios com 58 realidades. E, portanto, o processo é um pouco... É desafiante, não é? É desafiante, mas, na verdade, eu acho que depois desta fase de piloto, nós estamos apostados nisso e queremos estar no processo acompanhando os técnicos que estão connosco neste momento, que é reduzir ao máximo aquilo que já faziam. O processo de registro de visitantes tem que ser o menos diferencial possível para este novo processo. A única questão que aqui está é colocar os dados que já registavam fisicamente, portanto, ainda numa forma tradicional, ou até já numa forma digital, nas suas plataformas internas, para uma plataforma que... E agora tem que ir ao Excel e tem que fazer os gráficos, e depois os gráficos não sei o quê, e depois, rapidamente, eu tenho acesso a essa informação, como vão ver. Posso reduzi-la num PDF, enviar para o executivo, posso retirar o meu Excel da minha base de dados, posso gerir a informação. Mais do que isso, nós estamos a informar quer a cadeia de valor, quer o cidadão. E, portanto, há aqui um nível de desagregação e de partilha desta informação muito interessante. O que é que se tem que fazer? Muito rapidamente. Há um utilizador, todos os postos de turismo têm acesso a uma área de registro. Aqui, os executivos têm que dar 2 níveis de autorização. Uma primeira autorização de publicação dos dados, de partilha com os outros municípios, para poder haver uma escalabilidade, uma comparabilidade, e um segundo nível para se tornarem públicos, para qualquer cidadão poder consultar. Portanto, isto é importante no processo, que os municípios, os executivos, entrem neste processo de decisão e que nos deem essa informação. À partida, este processo de registro é feito por um link que os técnicos de turismo recebem, e há 2 formulários disponíveis. O registro do turista individual e o registro dos grupos. Há realidades em postos de turismo em que têm muitos grupos. O caso de Évora, por exemplo. Évora recebe imensos grupos e, portanto, é a caracterização desse grupo que se está aqui a solicitar. Para além disso, reparem, o processo não tem que ser... Nós temos a consciência, e por esse trabalho que fizemos com os técnicos de turismo, o processo não é linear. Eu não estou no balcão e tenho uma fila de 30 pessoas e vou registando no céu, espero lá que isto agora... Não dá, não é? Tem que ter um processo tradicional. Portanto, a ideia é manter o processo tradicional e, quando existir espaço para isso, poder introduzir os dados na plataforma. Portanto, ou através do formulário que já existia, ou através do formulário que podem transferir
para um PDF. Okay? O questionário. E este é o exemplo do questionário que existe para a caracterização do turista individual. Cada posto de turismo tem um código de acesso, cada um. Eu aqui vou colocar só o nosso... Portanto, cá está, o formulário tem uma área de preenchimento manual e uma área até para preenchimento no Excel diretamente. Já gerámos aqui um fecheiro Excel onde pode fazer o download e faz lá o registro. Imprime-se as folhinhas, até fizemos uma coisa que foi 20 observações, 20 indivíduos logo numa página, para sermos sustentáveis, não é? Para não estar a fazer um formulário por pessoa. Quem quiser pode partir logo para o preenchimento do formulário. Deixa-me só... Sim, sim. Posto de turismo, imagino, como Admira. Exatamente. Nós criámos uma password por posto de turismo. Por posto de turismo? Exatamente, exatamente. Pronto. Para facilitar o processo, há 3 perguntas obrigatórias. A data de registro, porque vocês podem ter os registros de ontem, só hoje é que os estão a fazer. Pronto, colocam a data de ontem. A origem da pessoa, portanto, se é de Portugal, eu seleciono o concelho, se é de Espanha, eu seleciono a província, se é de outro país, eu seleciono o país. E, portanto, o registro fica completo só com a referência à idade e ao género. Estas 3 perguntas são obrigatórias. Isto é o mais básico. O resto, eu costumo dizer assim, depende do nível de informação que cada um quiser e tiver a oportunidade, porque nem sempre há a oportunidade de a ter. Há caracterizações como o nível de escolaridade, com quem viaja, se é a primeira vez no concelho, quantas noites fica, e, portanto, quando escolhe o número de noites, pode até indicar o local ou a tipologia de alojamento. Aqui temos que alterar ali, pode ser tipologia, não tem que ser o nome do estabelecimento. Eu vou ficar no turismo rural, ou vou ficar... Portanto, o motivo da escolha do visito, ainda estamos aqui para desagregar isto numa escadinha, às vezes, eu vim porque vim visitar, às vezes em Évora isso acontece muito já, que é o bairro do Cisa Vieira, por exemplo, não é? Ou vim a uma oficina de turismo criativo, às vezes há já coisas muito indeterminadas, ou vim fazer o caminho dos pescadores, não é? E, portanto, às vezes há coisas muito... E nós podemos colocar tudo isso, não é? Estava só aqui a imaginar. Indico o local, o turista muitas vezes tem dificuldade, não sabe distinguir um hotel rural de um turismo em espaço rural. Mas, já aqui numa lógica de futuro, se eventualmente se conseguisse ter a listagem, identificar-se o nome, ligar, essa é uma das... a informação que a unidade também tem que dar, não é? E não terem que, mais uma vez, exatamente, a informação que entra no posto-turismo pode alimentar sim, isso é uma boa ideia. E vice-versa. Sim. Não, sim, claro que sim. Faz todo o sentido. Como é que obteve conhecimento do concelho? Não é? Qual foi a informação? E depois, que tipo de informação solicitou no posto-turismo? Curiosidades. Tipo de perguntas, comentários. Às vezes estas coisas acabam por ser importantes, não é? Ou um elogio ou uma reclamação. E um processo participativo. Como a Patrícia agora fez. Eu acho que era importante naquele domínio e vocês agora da próxima vez melhorarem isto. E fica lá registado. Portanto, a lógica é exatamente criarmos aqui um processo de tem 3 perguntas fundamentais em que todos os postos de turismo são obrigados a responder. E o resto, vamos alimentando. O que é que acontece depois na visualização do próprio posto de turismo? E o nível de sustentabilidade percepcionado pelo visitante? Isso há de estar, isso está... No que o visitante vai responder, é isso? É, exatamente. Temos lá mesmo um domínio de caracterização do turista sustentável. Sim. Desfazamento de percepções. Não, mas, Patrícia, temos essa questão. Também ficou aqui um vídeo explicativo. Há de estar aqui um vídeo explicativo para os técnicos de turismo poderem, enfim, na sua área, terem lá como é que faz, fica lá integrado tudo isso. Naturalmente, aqui no utilizador dos profissionais, não é? Havia 2 áreas, não é? Formulários, e havia os resultados. Automaticamente, os resultados que eu estou a colocar na plataforma aparecem-me aqui nos resultados. Portanto,
o que vai aparecer aqui é exatamente no meu posto de turismo, o que é que eu estou a receber em termos. E depois há de estar aqui o fecheiro Excel, não é? O tal fecheirozinho que ainda não está, com os dados que cada município vai incluindo. Para fazer nós asseguramos isso no nosso servidor, mas na verdade fica ali logo arrumadinho por município. Portanto, tem isto para os visitantes individuais e para os visitantes de grupo. Nós agora melhoramos isto. Isto não vai aparecer assim, vai aparecer em 2 páginas de forma mais arrumada. Não é? Com outras cores, isto ainda é... Mas pronto, já temos aqui uma ideia do que é que eu vou ter, não é? E agora vamos, por exemplo, ver 1000 fontes, não é? Queremos ver o que é que... Mais uma coisa que eu digo, o que é que eles pedem? Materiais. É muito importante para depois... Exatamente. Sim. Por exemplo, o posto de turismo 1000 fontes já preencheu 57 visitantes. Isto eu estou, exatamente. E tem esta informação. Portanto, o que está aqui a acontecer é exatamente um processo mais facilitador de tudo isto, não é? Em que tudo isto depois é enviado por e-mail, é gerido internamente, mais uma vez, temos esse nível de vantagem, não é? Nós agora até fazemos a gestão do material que sai já pelo programa de faturação, que é feito uma fatura, não sei se depois também há forma de associar. Dora, como eu lhe disse, vamos trabalhar para que consistentemente vamos agregando variáveis que possam gerar cruzamento de informação nas necessidades que vocês têm. É isso, quer dizer, é um processo que é participativo e que tem que ser construído conjuntamente, não é? E com vocês, porque vocês têm um núcleo, não é? Os técnicos de turismo do Alentejo, segundo o que eu já falei, com 2 regiões, talvez sejam um dos grupos mais unidos em termos regionais. E, portanto, é uma equipa muito interessante. Exatamente. Pois, pronto. Eu não vos quero amassar muito mais, já me alonguei imenso, eu peço desculpa, Alexandra, mas era para vos mostrar um pouco isto que está a acontecer, não é? E dizer-vos que, para terminar, há uma área que vai abrir, que são as estações náuticas, o turismo azul, que nós vamos monitorizar. Estamos a trabalhar com os municípios, vamos começar, aliás, a Mónica Brito, a minha colega que estava no Polo de Sines, no Tecnopolo, ela agora é nossa colega, ela é que vai monitorizar tudo isto e vamos começar com o piloto da VIS. A VIS vai ser o piloto para testar os indicadores da Estação Náutica da VIS e depois replicar isto todo o território onde existem estações náuticas. E, portanto, enfim, eu não vos vou amassar mais, era a oportunidade que nós vamos lançar publicamente este portal, quando tivermos aqui maior consistência, mas já era importante, não é, aproveitar este momento e agradeço à Alexandra e à Ana esta oportunidade de podermos aqui, neste âmbito, naquela fatia da monitorização que vocês bem focaram, naquelas recomendações, eu acho que o Observatório tem aqui um papel fundamental, central. Eu não estou aqui na pele de investigador ou representante da universidade, é mesmo no acreditar que isto é mesmo necessário e que é possível. Agora só é possível se nós todos estivermos no mesmo barco, porque eu sei que nós temos sentido isso, alguns técnicos de turismo dizem-nos, isto não abre, professor, já não quero. Eu costumo dizer, calma, não desistam, nós vamos resolver esses problemas tecnológicos. Muitas câmaras têm o problema de não nos darem logo acesso àquele link, porque tem ali firewalls e tem coisas que têm que resolver. Mas isso é um processo de todos que temos que partilhar e quando houver uma dificuldade, isto está a ser transmitido na nossa página do Facebook, também apelo a quem nos está a acompanhar, que nos telefonem, que nos reportem as dificuldades, para nós melhorarmos todo esse processo e poderem estar sempre acompanhados nesse processo. Está bem? Mais uma vez, obrigado. E espero que adiram quem está aqui com essa capacidade aqui ao Pista Digital, que é de facto. Deixar de dizer às unidades que são pequenas, pelo menos são 2 ou 3. Exatamente. Que vão ser convidados para fazer parte de um caso piloto. Eu penso que quando as empresas, não sei se me dão 5 minutos. Claro. Quando as empresas, sobretudo as empresas, não é? Os agentes públicos têm outros objetivos e outro foco. Quando as empresas perceberem o potencial que esta ferramenta, estas informações dão para desenvolvimento do negócio e antecipação, não é? E preparação, vão sem dúvida aderir e por isso acho que a criação aqui de um grupo piloto com empresas que já estão ou em processo de certificação ou certificadas pela Biosfera pode ajudar. Não é fácil, não,
se fosse já lá estávamos todos. Agora, como eu costumo dizer, e acho que já partilhei isto com o Jaime, sustentabilidade sem indicadores e monitorização é poesia. Ok? É poesia, é boa vontade apenas. E só se faz acontecer se nós percebemos que estou a investir nos fotovoltaicos porque tenho a perspectiva de me trazer isto de poupança e esta poupança vai-me trazer isto que entra também porque pode entrar para o resultado ou não, e ter que investir. Mas isso faz-se com dados, não é? E informação, não se consegue de outra forma. Pois. Portanto, acho que é sem dúvida uma ferramenta estratégica para o Alentejo e é com enorme gosto que fazemos parte deste Sim, programa, nós. também está a ser pilotado pelo Jaime. Ok, obrigado. Não sou eu, é uma equipa muito larga, somos 4, 5, 6, 7 pessoas neste momento, mas a equipa direta, porque a equipa somos todos nós, quer dizer, é a Biosfera, é a Câmara de Grândola, de Santiago, de Alcácer, de Odmira, de Marvão, de Alandroal, enfim, podia aqui Benavente, Santarém, Porto Alegre, Beja, sim, são 58 municípios e são muitos empresários que ainda não estão diretamente ligados, mas através das suas associações empresariais, posso dizer que amanhã vou ter uma reunião muito importante com a HRESP, já estive com a HP, com a APAFT, com a APCAT, e portanto nós estamos a tentar, não é, ganhar as associações empresariais no bom sentido para que também a informação possa ser centralizada e não seja difusa, digamos assim, para tudo isto. Há aqui só uma última nota, que neste processo não está esquecido o terceiro setor. E portanto há muitas ONGs e há muitas associações de aumento que estão a fazer um trabalho meritório. O caso da Rota Vicentina, que tem um trabalho extraordinário, o Dark Sky, enfim, há um conjunto de outras agências que estão neste processo. Portanto, a ideia é mesmo irmos agregando neste desafio. Da nossa parte, o que nos comprometemos é trabalhar em conjunto, construir os indicadores que sejam de maior utilidade, que não repitam processos e, por outro lado, que promovam exatamente aquilo que nós queremos, que é ser um referencial, e esse é um dos objetivos, de sustentabilidade em termos turísticos em Portugal e no mundo, porque não? Porque nós temos ouvido muita coisa. Estavam a entender isso, que temos a ambição de Exatamente. ser mais sustentável. Exatamente. Pronto, há desafios. Eu ontem lancei um desafio à própria CCDR, enfim, desafio, mas é algo que é uma discussão permanente, aliás, que foi já lançada num dos debates, que é, nós estamos aqui num problema não é um problema, é um desafio, que é estarmos a ter uma região que se quer dotar de instrumentos para promover a sustentabilidade, mas ao nosso redor acontecem fenómenos como superintensivo, como coisas que estão a acontecer e que nós temos que, de alguma forma, conversar sobre o assunto, discutir, ver como é que geramos equilíbrio neste processo. Porque posso dizer que na Organização Mundial do Turismo já nos questionaram também isto, não é? Como é que é possível? Nós sabemos que há este quadro, mas depois é de facto um grande contributo para o VAB regional, a agricultura, mas gera fenómenos, não é, que, por exemplo, nos nossos questionários, isso de vez em quando é visível, enfim, eu acho que é mais o esclarecimento público, eu acho que às vezes é mais por aí, do esclarecimento público sobre este fenómeno que está a acontecer, de transformação de paisagística em algumas regiões, sub-regiões do Alentejo, e como é que nós dialogamos com a sustentabilidade do turismo e estes efeitos, não é? Portanto, isto é uma discussão mais alargada, mais política, mas que é importante tê-la e traduzi-la depois em concreto, não é? Enfim, pronto. Os indicadores vão permitir que mostrem que realmente ser sustentável compensa economicamente. Exato. É juntar o útil ao agradável. Essa vertente económica é sempre a mais Por isso, pesa mais haver no prazo. indicadores para mostrar a quem gosta dos indicadores e ver o termo económico e ver, não, afinal eu poupei, ou afinal não sei o que, se calhar tem que ser feito de forma diferente. Eu acho que é por aí. Já temos falta de água. Mas a água também tiramos. Temos a questão hídrica, que é uma Não discussão é a água, não é? complexa. É um bem escasso. Exatamente. Esta questão da transformação da paisagem, a intensidade de mão de obra, porque depois temos a sustentabilidade social, mas acho que está tudo interligado, isto é um sistema, não é? É o excesso, tudo o que seja. Claro. Mas enfim, os indicadores servirão para pragmatizar a discussão, é aí que está a grande vantagem, não é? É nós termos a sustentação de quais são as opções políticas e estratégicas da região, neste caso é nos domínios do turismo, mas já percebemos que há aqui uma transversalidade setorial enorme, não é? Portanto, eu continuo a dizer, eu acho que esta estrutura tem que ser acarinhada, não é? Tem que ser acarinhada do ponto de vista de financiamento, de estrutura. A própria entidade regional tem dificuldades nós temos
naturalmente com o Sr. Presidente da entidade regional e com a estrutura, temos tentado encontrar o melhor caminho, mas na verdade sentimos, e este é um sentimento de quem está no processo desde o início, que começa a ser exigida uma estrutura consistente. Ter alguém que trabalha 40 horas por semana, tirando os 22 dias de férias, nesta coisa. Não é? E, portanto, é preciso, as universidades, os institutos têm um papel importante, não é? As estruturas de governança, todas elas têm um papel importante, mas é preciso ter ali um quadro técnico permanente. E este é um desafio. Nós já o lançámos à Sra. Secretária de Estado, vamos ver se, de facto, é acarinhado qual é. Pois, foi a anterior, mas esta também já também. Ok, muito bem. Obrigado, sim.